Graça e paz, povo de Deus! Para nós é um grande prazer estar com você aqui nessa noite, mais um domingo, dia do Senhor, onde nos reunimos para juntos louvarmos ao nosso Deus. Eu peço que você chame quem está ali ainda, talvez no quarto, em algum cômodo da sua casa, chama todo o povo de Deus aí para que a gente possa louvar a Deus juntos, ainda que distantes, mas unidos nessa tecnologia aqui. O nosso pedido é que você incentive a todos estarem aí, seja no smartphone, seja na televisão, mas contanto que estejamos todos cultuando ao nosso Deus. É por isso que eu vou pedir a você que desligue o Instagram agora, antes de desligar o WhatsApp. Eu vou pedir para você fazer o seguinte: copia o link da transmissão e espalha em todos os seus grupos, o quanto você puder, de forma que as pessoas que forem alcançadas com esses links, elas possam então, juntamente com a igreja aqui de Maranguapion, cultuar ao nosso Deus. Eu gostaria de saudar aqui a nossa igreja, pastor Wallace, nosso pastor que está aqui há mais de 30 anos, então, nossa saudação ao nosso pastor Wallace, a todos os presbíteros, a toda a liderança da igreja, aos departamentos e a todos os membros, dos menores aos mais velhos. Grande é a saudade. Eu costumo dizer que se tivesse uma forma da gente entrar na câmera e ir até você e poder abraçar, poder dar um aperto de mão, essa é a nossa esperança, que daqui a alguns dias isso venha a acontecer. Que isso aconteça o mais breve possível. Então, a nossa saudação aí para todo o povo da Igreja Presbiteriana aqui de Maranguapium. No entanto, eu também quero fazer uma saudação extensiva a todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, porque a nossa ideia não é fazer parte apenas de um grupo denominacional, ainda que exista uma alegria muito grande de fazer parte da nossa igreja, mas nós entendemos que a igreja invisível, aquela que não existe placa denominacional, é justamente a igreja que um dia todos os homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro farão parte e já fazem, obviamente, em Cristo, parte dessa igreja que não há placa denominacional. Então, nosso abraço a você que nos acompanha, a você parente, a você amigo do Evangelho que está aí também ouvindo, participando, vendo este culto que nós estamos aqui prestando ao nosso Deus. Amém? Eu gostaria de orar nesse momento, pedindo para que tudo que a gente venha fazer aqui seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore comigo nesse instante. Oremos. Santo, eterno, justo e maravilhoso Deus, Pai amado, muito obrigado por esse momento aqui que o Senhor nos concede graciosamente, Pai. Ajuda-nos a render a Ti toda a glória, toda a exaltação, porque o Senhor é digno disso, Senhor. Em meio aos nossos delitos e pecados, o Senhor enviou o Teu próprio Filho, Senhor, para nos resgatar dos nossos pecados, nos resgatar do inferno, Senhor. Eis aí, portanto, a nossa gratidão humilde e sincera, porque de nós mesmos nós não teríamos a menor chance, a menor condição de nos livrarmos dessa condição deplorável de condenação. Senhor, nós colocamos aqui diante de Ti também toda a situação do mundo, do planeta, pedindo a Tua misericórdia, Senhor. Oh, Pai amado, que tudo isso venha a passar o mais breve possível. Nós também pedimos a Tua graça, o Teu ânimo, a Tua consolação. Oh, Deus amado, pessoas que têm sofrido nesse momento, Pai. Vai ali, ó Deus amado, os Teus servos, as Tuas servas, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Nosso desejo, a nossa ansiedade está, portanto, sendo lançada aqui diante de Ti, diante de todo o poder, de todo o controle que o Senhor tem nas mãos, ó Pai. Eis aqui, portanto, também a nossa gratidão, porque nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, tem todo o poder, tem todo o controle, todo o domínio, ó Pai. Portanto, que o nosso coração esteja descansando em Ti. Obrigado também por todo o povo que está reunido aqui, virtualmente, online, também participando deste culto, ó Pai. Nos ajude a ter reverência e temor durante todo esse momento aqui
e que tudo seja para a tua honra e glória, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que chegou agora e já está nos acompanhando, gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90. A nossa liturgia, ela está baseada justamente nesse salmo. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia nele agora. Esse salmo, ele fala sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, também conhecido como oração de Moisés, homem de Deus. Leiamos, pois, os 4 primeiros versículos. Nos diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Pois é, irmãos, esse é um texto que fala justamente sobre a nossa incapacidade e sobre a grandeza do nosso Deus. Gostaria, portanto, de que juntos pudéssemos exaltar a grandeza do nosso Deus, cantando o hino de número 26, ao grandioso Deus. Eu peço a Lucas que nos ajude agora nesse momento a louvar a Deus. Graça e paz, irmãos. O hino de número 26, ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altineiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão,
eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Amém. Que bênção. Podemos então cantar eternamente ao Senhor. E este louvor, ele se inicia aqui na terra e terá a sua continuidade nos céus eternamente. Amém, irmão? Glória a Deus. Queridos irmãos, eu ainda gostaria de ler mais uma parte do Salmo de número 90. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 4. Gostaríamos de ler agora, retomando a partir do verso 5. Salmo 90, desta feita, a partir do verso 5. Acompanhe comigo. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. E de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Queridos, eu gostaria ainda de orar nesse instante com você, de forma que você aí, eu, cada um de nós, tenha a oportunidade de confessar os nossos pecados. Não precisa você abrir a boca e falar isso de modo que quem está perto de você possa ouvir, mas eu tenho certeza que um coração contrito o Senhor não despreza. E aí é justamente isso que eu gostaria que você pensasse, de colocar então no seu pensamento um compromisso seu e Deus, de confessar então as suas faltas e os seus pecados. Façamos isso agora em nome de Jesus. Oremos então. Pai amado, nós louvamos o teu nome, Senhor, e ao mesmo tempo sentimos vergonha quando em algum momento da vida nos desviamos da rota. Quando em algum momento da nossa vida cristã nós transgredimos, nós pecamos, ó Pai. É por isso que nos vem à memória aqui agora situações as mais diversas que são necessárias, ó Pai. Então, uma confissão, um arrependimento, um compromisso diante de tamanho sofrimento, diante do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado ali na cruz por cada um de nós. Então, nós agora, diante de Ti, envergonhados, ó Pai, nós confessamos a Ti o nosso pecado, Pai. Colocamos aqui a nossa súplica. Atende, portanto, Senhor, o nosso clamor. Quando, diz o salmista, quando ele escondeu os seus pecados, ele ficou doente. Os ossos dele ficaram quebrantados, frágeis, mas a partir do momento que ele confessa, ele sente novamente seu corpo revigorar. E é justamente isso, Senhor, que nós colocamos aqui diante de Ti, um coração pelo avesso, um coração que confessa as suas faltas, um coração que não agasalha o pecado, um coração que não abraça o pecado, um coração que foge dessas situações que Te desagradam. É por isso que nós pedimos, Senhor, diante da nossa fragilidade, pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos coloque de pé, porque somente a ação terapêutica do Teu Santo Espírito para nos colocar de pé diante da ação maligna do pecado, Senhor. Nos ajude,
colocamos aqui o nosso arrependimento. Nós não queremos esconder o nosso pecado. Aquele que confessa as suas transgressões, ele prospera, mas aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Nós queremos então ter uma vida plena contigo, Senhor, diante, obviamente, dessa confissão de pecados, ó Pai. Então nos ajude, Senhor, ajude o teu povo, cada um de nós. Essa, portanto, é a nossa súplica diante da nossa fragilidade. Pedimos então a tua ajuda, ó Pai amado, Senhor. Amém. Em nome de Jesus que oramos. Que bênção ter você aqui. Vamos louvar ao Senhor mais um pouco. Cantaremos mais 2 hinos e em seguida, depois desses hinos, eu gostaria que você pudesse então se concentrar na meditação da palavra do Senhor. Louvemos então ao Senhor nesse instante mais uma vez. Graça e paz, irmãos. Vamos nesse momento louvar ao nosso Deus. Vamos cantar uma música muito conhecida do Senhor chamada Doce Nome. Sou tua voz e senti teu amor. Só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje passo inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Hoje passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, cante comigo, E sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. meu sofrer. Hoje passo inundas meu ser. Mais uma vez, só de ouvir tua voz. Só de ouvir tua voz E sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor. hoje passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz. É capaz de dar ao homem
salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Ainda vamos louvar outro hino bem conhecido dos irmãos, que diz assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Cante comigo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, te servir. Aleluia. Usa-me, sou teu milagre. Ah, sim, Senhor. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Cante aí bem forte, irmão. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. A vontade era ficar louvando aqui a noite inteira. Não é verdade, Lucas? Gostaria que você pudesse então aí se alegrar no Senhor nesse momento aqui de culto, de exaltação. Parece que é impossível, de repente, todas essas coisas passarem. As más notícias, elas vão se acumulando, mas o justo, ele não teme as más notícias, porque o nosso coração, ele se alegra, ele está firmado no Senhor. E nessa noite que você possa estar justamente firmado no Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Valeu, Lucas. Amém. Eu espero que você aí na sua casa esteja sendo edificado
alimentado, então, por esse momento de louvor, por esse momento devocional, sabendo que nós somos pequenos e frágeis, mas que o nosso Deus é grande, é poderoso e Ele transforma a impossibilidade em possibilidade. Obviamente, não de acordo com o que eu ou você possa ordenar ao Senhor, isso é fora de cogitação, mas nada foge ao seu controle, ao controle de Deus. E é justamente nessa esperança que nós nos refugiamos nele e no seu poder. Eu gostaria, portanto, de ler ainda um pedacinho do Salmo 90. Gostaria que você pudesse, então, acompanhar conosco o restante da leitura desse salmo. A partir agora do verso 9, Salmo 90, verso 9. Nos diz assim, a partir do verso 9: Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quem? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido. Por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Queridos, nessa confiança de que o Senhor tem todo o controle, de que todo o tempo que a gente está vivendo de adversidade e dificuldade, nós teremos então esse tanto de alegria. E se não tivermos aqui na terra, com certeza teremos muito maiores dias na glória, na sua presença. Amém? Eu gostaria, portanto, meu amado irmão, que você pudesse abrir a sua Bíblia já como está, mas eu convido você a ir ali no livro de Tiago, capítulo 1. Será então a nossa meditação da palavra na noite de hoje. Tiago, capítulo 1, e iremos ler apenas 4 versículos. Tiago, capítulo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor, em Tiago, capítulo 1, versos 1, 2, 3 e 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Oremos mais uma vez. Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Fala, portanto, humildemente nós pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, para a honra e glória do Teu nome, mas, além de falar ao nosso coração, faze com que nós possamos aplicar essa palavra com a ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor, a aplicar na nossa vida prática, nos méritos de Cristo que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós acabamos de ler aqui o texto que se encontra na epístola de Tiago. É uma epístola
talvez a primeira carta, uma carta geral, é uma carta que foi escrita para aqueles irmãos judeus novos convertidos, estavam dispersos por toda aquela região bíblica ali do Oriente Médio, o povo ali espalhado, e Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de lembrar que irmão é filho de Maria e de José. Existem outros Tiagos na Bíblia, Tiago que fora decapitado, Tiago apóstolo, mas esse Tiago aqui, irmão de Jesus, ou meio-irmão, irmão de Judas também, Judas que escreve a carta. Ele se apresenta aqui no verso 1 agora como escravo, como aquele que se humilha, mas não apenas isso, ele, além de escravo, além de servo, a palavra em grego ali é doulos. Ele reconhece, então, o senhorio de Cristo, tendo em vista que antigamente ele via os apóstolos ali ao lado de Cristo, mas ele pessoalmente não acreditava que o seu irmão, Jesus Cristo, seria o Messias. Isso só vem acontecer depois, e Tiago, então, acaba, portanto, sendo um dos líderes da igreja ali em Jerusalém. Era um homem de oração. O historiador Flávio Joséfo relata que os seus joelhos eram como de camelos, de tanta dedicação à oração que Tiago, então, tinha como um princípio na sua vida. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, ele também padeceu em carne, em vida, o martírio pelo fato de crer em Cristo e no Evangelho. Este homem, então, líder da igreja, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também servo, e também crente, e também nosso irmão, ele é solto, é atirado do alto da sinagoga e é quase dado como morto. E ali ele morre agonizando, mas não nega o sublime evangelho. Porque ele sabia que a esperança de Tiago, a minha e a sua, não se baseia apenas nessa vida humana que temos. É por isso que no Salmo 90, que lemos a oração de Moisés, fala justamente sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Transitório é aquilo que é passageiro. Transitório é aquilo que é frágil, aquilo que é temporário. Mas o nosso Deus, ele existe, melhor dizendo, ele existe para sempre. Criou, governa todas as coisas, tem todo o poder, e enquanto nós dependemos, então, do poder do nosso Deus. Queridos irmãos, essa carta é escrita nos anos 50, ali dos primeiros anos da era cristã, ela com certeza se aplica à sua vida e à minha vida também. Eu gostaria de ainda pensar com você que essa carta aqui, ela tem como versículo-chave, pensando que ela fala desde aquela época e fala com você, o versículo-chave de toda a carta de Tiago, que não é de fácil interpretação, a carta de Tiago, tendo em vista que ele volta a falar dos mesmos assuntos, né? Se você observar, é como se ele retomasse novamente, inclusive o teólogo Carlos Oswaldo Pinto, ele fala que a epístola de Tiago é muito curiosa de se estudar, né? Não tão simples, dado então esse movimento cíclico em que ele retorna, então abordar tantos assuntos. A gente talvez não tenha em Tiago a ideia de começo, meio e fim, ele sempre volta, retoma, mas ele vai dizer assim, no versículo, capítulo 1, verso 22, vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago vai falar também, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Veja como ele trabalha a ideia de fé e de obras. Ele vai falar sobre também não apenas ser ouvinte da palavra do Senhor, mas, sobretudo, praticantes. E nessa noite, portanto, ó igreja, eu gostaria de compartilhar um tema para que a gente pudesse, então, meditar na palavra do Senhor em Tiago. O tema nessa noite, portanto, é o crente e as provações. É isso mesmo.
E você pode estar se perguntando assim, mas por que o crente passa por provações? Porque Deus permite que o crente possa passar por provações. Mas antes de responder isso, e já em primeiro lugar, ele vai dizer assim, tenha alegria nas provações. Irmãos, eu tenho certeza que isso não é fácil. E é justamente que eu gostaria de trabalhar em primeiro lugar que eu, você, cada um de nós, então, precisa ter alegria quando passar pelas mais diversas, as mais variadas tribulações. Veja se não é assim nos versículos 1 e 2 que Tiago compartilha com a sua igreja. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saúde, verso 1. Verso 2 diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Queridos, o texto aqui ele é muito claro e ele vai dizer que nós temos que ter alegria, máxima alegria, alegria fervorosa, ainda que venhamos a passar por várias, ou por todos os tipos, ou as mais variadas classificações, tipificações de provações. Tiago vai dizer que é preciso, então, ter alegria nas provações. Talvez você já esteja entediado de estar em casa, confinado, e pode se perguntar, mas como que eu posso ter alegria nas provações? Seja como for, é um grande desafio para mim e para você ter alegria quando sentimos dificuldades na nossa vida. É natural que quando passemos dificuldades, nós fiquemos então tristes. E parece que Tiago traz aqui consolo, refrigério para aquela igreja que está dispersa, espalhada. Interessante que no verso 1, Tiago faz um curto testemunho, como eu já falei. Ele agora se apresenta como servo. E diz assim, meu Senhor. Ele então não apenas serve, mas ele acredita. Ele tem serviço e tem adoração. Talvez em inglês pudéssemos chamar de worship, né? Serviço de adoração. Ele serve com toda a devoção. É por isso que tudo que a gente faz na nossa vida secular, ela não está separada, como diriam os reformadores. João Calvino, por exemplo, o próprio Abraham Kuyper, muito estudioso da doutrina calvinista, ele vai dizer que a nossa vida prática e a nossa vida espiritual, elas se misturam. Elas não têm como separar. E Tiago, então, ele serve e adora. Interessante. De incrédulo a crente. De crente, então, a líder. E de líder a servo. É assim que ele se apresenta. Interessante, meus irmãos, que isso nos faz lembrar toda essa situação de perseguição. Ali o Império Romano estava oprimindo, perseguindo a igreja primitiva. Isso nos lembra que João 16, não precisa você abrir a Bíblia lá, mas João 16:33, o próprio Cristo vai dizer, no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Ou aflições, mas tenha bom ânimo. Do mesmo jeito que Cristo venceu o mundo, em Cristo nós também venceremos. Interessante que Atos capítulo 14, verso 22, vai dizer que por muitas tribulações nos é necessário para que possamos então entrar no reino de Deus. E se alguém, Paulo dizendo a Timóteo, quer viver piedosamente, com certeza vai padecer perseguições, tribulações. Interessante, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele faz um comentário sobre esse contexto aqui de Tiago, e ele vai dizer que o homem, você, eu, cada um de nós, toda a humanidade, nasce em dor, durante a vida causa dor, durante a vida nós sofremos dores e quando morremos, então, morremos em dores. Então, a dor, ela é inerente, ela é da natureza humana. Nós sempre, então, sentimos dores.
E a dor sempre é algo desconfortável. Interessante, meus amados irmãos, que a dor é um mecanismo de defesa do nosso corpo que ela aponta para um mau funcionamento. E quem de nós, então, gostaria, portanto, de sentir dor? Com certeza, nenhum de nós. No entanto, a dor, ela está sempre presente na vida humana. Interessante também analisarmos o texto de Mateus, capítulo 5, verso 11 e 12. Eu vou ler aqui, permita-me ler para você. Diz assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, Jesus falando, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Veja que agora o próprio Cristo está dizendo: olha, meus irmãos, vocês vão sofrer perseguições por causa do meu nome. Assim também aconteceu com os profetas antigamente, e não será diferente por toda a caminhada do povo evangélico até a consumação dos séculos. Mas um grande privilégio não é apenas servir a Cristo, mas também padecer por Ele. Outro texto de Romanos 5, de 3 a 4, vai nos dizer justamente assim. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, ela produz, então, experiência. E a experiência, esperança. Veja que interessante. Eu já disse isso outras vezes, um cantor popular evangélico, em uma de suas músicas, vai dizer assim que o deserto é a escola do Senhor. E é bem verdade que, olhando então o evangelho, ou os evangelhos, nós vemos Cristo passando pelo deserto. Nós vemos também lá no Antigo Testamento o povo sendo conduzido pelo deserto. E parece-nos então razoável a ideia de que quando o povo de Deus ele passa pelo deserto, há então um aprendizado, há um aprimoramento. Obviamente, ninguém aqui quer passar por deserto. Eu não sei se você já viajou uma estrada muito longa. Você que já viajou, existe ali eu acho que é Ibimirim até Floresta, me parece. É uma das retas mais longas que a gente tem no estado de Pernambuco. Eu passei por lá. Eu não sei se é justamente de Ibimirim para Floresta, mas eu vi uma placa naquelas bandas ali de atenção, cuidado, porque você vai passar ali, a placa dizia que iríamos passar por um longo período, mais de 100 quilômetros, em linha reta, onde não havia um posto de gasolina, um restaurante, um povoado, nada. Somente a estrada, 100 quilômetros. Imagina, irmão, você enfrentar 100 quilômetros e a luz do seu combustível acender. Talvez você pudesse dizer: ai meu Deus, eu estou em um deserto. Eu não sei qual é a experiência, a gente poderia trazer várias outras ilustrações, mas eu tenho certeza que ninguém aqui gostaria de passar por desertos. Mas certamente o deserto tem muito a nos ensinar. As privações, as dificuldades, elas nos ensinam muito mais do que os momentos de alegria. É possível que você possa estar aprendendo muito nesses momentos aí de confinamento. Tiago, no capítulo 1, verso 12, está bem perto aí, eu sei que a sua Bíblia está aberta, você vai ver aí no versículo 12, Tiago dizendo assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha que maravilha. Veja que Tiago aqui, ele não está muito preocupado de quando terminar o confinamento ir lá na churrascaria. Ele não está muito preocupado aqui de ir na praia.
Eu acredito que a gente vai conseguir ver isso. No entanto, Tiago ele vai mais além. Ele vai dizer assim que quem for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, Tiago ele tem uma visão muito mais elevada, muito mais ampliada. Ainda que o Senhor nos permita poder, então, viajar depois dessa pandemia, poder ir a um restaurante, quem sabe comer um temaki, percebe aí? Quem sabe comer uma pizza, quem sabe comer aquela comida gostosa que você aí gosta. Hã? Quem sabe ir na Mac aí com o pessoal. Eu não posso fazer propaganda aqui. Mas olha, eu penso também que nessa situação, três coisas podem acontecer. Ou a gente vai ficar pior, ou a gente vai continuar a mesma coisa, ou então o povo de Deus vai sair melhor do que entrou nessa situação. Eu faço votos que o povo de Deus, através da leitura da palavra, da sua consagração, da ação social dos irmãos, a gente possa então sair muito mais fortalecido dessa situação. Amém, igreja? Olha só, Tiago ainda vai dizer que eis que temos por felizes, no capítulo 5, verso 11, Tiago vai dizer assim, eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó. Você lembra de Jó? Tiago vai falar aqui no capítulo 5 de Tiago, verso 11. Ele vai dizer, olha, você viu que fim o Senhor deu para Jó? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e o Senhor é compassivo. É por isso que precisamos esperar, descansar no Senhor. Então, outro texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, nos diz assim, nisso fique feliz, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, é necessário ficar alegre em meio às dificuldades, às provações. O nosso tema, a gente está meditando no tema hoje, que é justamente o crente e as provações. E nós vimos, em primeiro lugar, que o crente precisa estar feliz em meio às provações. Em segundo lugar, a provação produz perseverança. É isso mesmo, olha, a provação produz perseverança. Diz assim o verso 3, veja se não é isso que diz a palavra. Verso 3 do capítulo 1 de Tiago. Diz assim o texto bíblico. Sabendo que a provação da vossa fé, veja, uma vez confirmada, produz perseverança. Irmãos, existe com certeza aí um aspecto pedagógico, de ensino, que a gente não pode desconsiderar. Quando você, então, tem duas maneiras de você encarar a provação. Ou você fica estressado, ou então você vai alegremente, confiando no Senhor, você enfrenta. Beleza. Então, o segundo estágio agora aqui é, já que você decidiu em Cristo enfrentar a tribulação, enfrentar alegremente, agora você vai entender uma coisa, ou Deus vai te ensinar que essa provação, essa dificuldade vai ter um caráter pedagógico, um caráter didático. Então, a pergunta é quais as lições que a gente pode tirar de toda essa tribulação? Não apenas desse momento agora que a gente está vivendo, mas de qualquer que seja a tribulação. E aí? Certamente ele vai dizer assim, ó, uma vez confirmada. Veja, interessante aqui que ele vai dizer que essa aprovação ela tem que ser confirmada, ela tem que ser validada, ela tem que chegar até o fim. E aí você pode estar dizendo assim, mas Senhor, eu não aguento mais. Mas o Senhor sabe até quando você aguenta. Aos Hebreus vai dizer assim, e tem resistido até o sangue, né? Existem dificuldades e consequências diretas do pecado, consequências diretas do pecado e da desobediência. E aí a gente precisa fazer uma separação aqui, que muitas vezes algumas pessoas sofrem por conta do pecado, e aí não é isso que a gente está tratando nessa noite. Nessa noite nós estamos tratando de alguém sofrer
por conta de ser cristão, por conta de fazer o certo, por conta de estar firme e ser então acusado, ser então desprestigiado, sofrer perseguição, angústias. Agora, se o seu problema é pecado, é preciso então a confissão desse pecado, é preciso então o arrependimento. Aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcança, portanto, a misericórdia. Nós não podemos dizer que não temos pecado, mas se confessarmos os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo e Ele nos purifica de toda injustiça. Essa perseguição que estamos meditando nessa noite, ela é de ordem espiritual. E muitas vezes, irmãos, muita gente está tentando, então, achar aquelas pessoas da escatologia, né? Os escatologistas de plantão ficam tentando dizer que, olha, agora é o cumprimento, é a taça, é isso, é aquilo, o cumprimento de Apocalipse. Calma. Desde o momento em que Cristo ele veio a primeira vez aqui na Terra até a sua segunda vinda, que estamos aguardando, olha, entre esse espaço aqui, com certeza nós veremos muitos sinais. Acredito que esse sinal é um deles, mas nós não sabemos precisar em que momento nós estamos da escatologia. Mas o fato é que devemos aguardar o Senhor como se Ele viesse já, como se Ele viesse amanhã ou daqui a alguns instantes. É assim que devemos aguardar, porque Ele vem como um ladrão. Ele próprio vai dizer isso. Quando menos esperarmos, então, Ele virá. E o nosso desejo, então, não é apenas ver a sua vinda, mas, sobretudo, irmos com Ele eternamente às bodas do Cordeiro. É preciso não confundir, portanto, as coisas, porque nem todas as tribulações que passamos é fruto de uma vida piedosa. Mas eu tenho certeza que você está se esforçando para ter uma vida piedosa, uma vida firme com o Senhor. Eu tenho certeza disso. Veja que também todas as coisas, irmãos, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós somos salvos, porque esse texto de Romanos, capítulo 8, vai falar sobre a salvação, então o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que mantém, que nos sustenta, que faz com que você e eu possamos perseverar até o fim, mesmo em meio às tribulações. Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O comentário do pastor Hernandes Dias Lopes sobre esse texto vai dizer que a impaciência ela pode acarretar graves consequências. Veja que interessante. Veja, pela impaciência, Abraão coabitou com Agar, a escrava, a concubina, a escrava da sua esposa. Moisés, por impaciência, matou o egípcio. Sansão contou o segredo para Dalila. Pedro quase matou lá o cidadão, cortando-lhe a orelha. Então, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer assim: maturidade não se alcança apenas lendo um livro. Não. É preciso passar pelas provas. Algumas pessoas, ao lerem muitos livros eruditos, se acham então experientes. Mas, irmãos, veja se não é assim. O crente, ele é aperfeiçoado nos perrengues, nos aperreios, nos estresses, nas dificuldades, irmãos. Veja que nós tentamos fugir muito disso, mas é justamente nas situações mais difíceis da vida que o crente, ele é aperfeiçoado. Alguém um dia disse que um mar tranquilo não produz bons marinheiros. Os bons pilotos,
Os bons marinheiros, eles são forjados, eles são aperfeiçoados nas grandes crises. Então, aquele piloto, aquele marinheiro, ao passar por grandes tormentas, então, quando eles conseguem atravessar tudo isso, são considerados verdadeiros heróis. Mas o servo de Deus tem como herói o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, então, que enfrentou a pior das tormentas, que foi justamente a cruz do Calvário. Queridos irmãos, Lucas, capítulo 21, de 16 a 19, nos diz assim: E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do nome de Cristo. Ele vai dizer, por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Veja que palavra maravilhosa! É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É preciso perseverança, irmão. É preciso bom ânimo. Em meio a toda essa dificuldade, é preciso, então, ficar firme em Cristo Jesus. E ele vai dizer que nem um fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. E é o próprio Cristo que nos está dizendo isso. Você crê nisso? Veja que Hebreus 6,12 vai nos dizer assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé, pela longanimidade, herdaram as promessas. Veja, quando aos Hebreus, o autor que escreveu aos Hebreus, nós não sabemos quem foi o autor desta epístola, mas ele vai dizer para que você não se torne indolente. Quem é indolente? É aquela pessoa que tem um rei na barriga, que o rei dela é o próprio umbigo, o ventre. Mas ele vai dizer que devemos ser imitadores daqueles que pela fé, veja que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso então estar firmes na promessa, na eterna promessa, no porvir. É preciso então ter um coração longânimo, ou seja, paciente. Interessante que em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, vai dizer: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde, ou seja, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós estamos meditando aqui, irmãos, sobre o tema o crente e as provações. Nós vimos que, em primeiro lugar, o crente tem que ter alegria nas provações, não foi assim? Em segundo lugar, nós acabamos de ver que a provação produz perseverança. E em terceiro e último lugar, nós veremos que a perseverança, ela produz perfeição. Veja se não é assim como nos diz o verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus irmãos, isso me faz lembrar a história de um jovem, ou de uma pessoa chamada Thomas Alva Edison. Não sei se você já ouviu falar, o inventor da lâmpada incandescente. O Thomas Edison, ele tentou fazer uma vez, 2, 3, 4, e eu não tenho dedos suficientes aqui para contar quantas vezes ele tentou fazer a lâmpada funcionar. Havia um colega dele, um físico, Nikola Tesla, né? Era contemporâneo seu, enquanto que um defendia a corrente alternada, o Thomas Edison defendia a corrente contínua. Seja como for, o Thomas Edison ele inventou mais de 2.000 coisas, seja
no âmbito do telégrafo, o fonógrafo, a própria lâmpada. Mas falando de lâmpada, como nós estamos fazendo aqui, ele chegou a dizer que consegue então dizer para qualquer um 100 maneiras, 100, de como não se deve fazer então uma lâmpada. Talvez depois da 100ª tentativa, ele tenha conseguido finalmente encontrar a forma correta de fazer uma lâmpada incandescente. Interessante que esse modelo perdurou tantos anos. Você deve lembrar, por exemplo, da marca GE, General Electric. Você já deve ter tido um ventilador da GE, você já deve ter comprado uma lâmpada da GE e tantos outros eletrodomésticos, pois foi justamente aquele homem ali na transição do século XIX para o século XX, ali perto dos anos 1900, que esse homem então funda a empresa General Electric. E até hoje vemos até turbina de avião com essa marca. Fruto da perseverança daquele homem que não desistiu na primeira tentativa. Agora veja, quantos de nós, hein, irmãos, perdemos a paciência quando alguma coisa nossa não dá certo, não é verdade? É preciso, então, em Cristo, renovar as nossas forças. Talvez você esteja ansioso aí para ligar a televisão no Fantástico, ou sei lá, em outro programa amanhã, para ver ou ouvir sobre uma notícia de vacina sobre o coronavírus. Nós não sabemos, mas o fato é que precisamos perseverar em Cristo, seja na ansiedade, seja no invento que você está tentando desenvolver, no negócio, na família, na sua vida pessoal. É preciso ter paciência. É preciso ter calma. Calma. Tenha calma. Olha, tenha calma. Você está muito nervoso. Eu tô achando que você está muito nervoso. Inclusive, os especialistas têm dito na rádio, na televisão, tem que ter calma. Então, calma e perseverança, aprendendo, então, com os próprios erros. Não olhando para trás, nem para os lados, como já dissemos aqui, olhando para Cristo, mas aprendendo, sim, com os erros, tomando lições positivas. O texto de Mateus, capítulo 5, verso 48, nos diz assim, sobre essa temática. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu acho interessante, meus amados irmãos, que todas as vezes que a gente vai se aproximando de Deus, ainda que a gente caia, ainda que a gente tropece, mas esse movimento de se arrepender, de se levantar, vai então aperfeiçoando o crente. Sabe quando a gente foi aprendendo a andar de bicicleta, lembra? Olha, irmãos, para vocês terem uma ideia, eu tinha tanta vontade de andar de bicicleta que eu chegava a sonhar que eu andava de bicicleta e eu nem sabia andar ainda. Mas teve um dia que eu sonhei que eu andava. Irmãos, quando eu peguei na bicicleta, eu tinha 5 anos de idade. Quando eu peguei na bicicleta, depois de uma noite que eu sonhei que andava de bicicleta, finalmente eu aprendi a andar de bicicleta. Agora, quantas quedas você e eu já não levamos andando de bicicleta? Talvez se você visitar aí seu cotovelo, seu joelho, você deve ver aí um monte de lembrança de quando você era pequeno e caiu de bicicleta. Na verdade, caiu andando de bicicleta. Mas, com certeza, o fato de você ter perseverado, de você ter insistido, fez com que você hoje pudesse, então, saber se equilibrar em uma bicicleta. Bem verdade que a gente poderia falar de outros instrumentos aqui, não apenas bicicleta. Eu apenas estou ilustrando a ideia de você perseverar, ainda que caia, ainda que se arranhe, ainda que se machuque, mas vá em frente, persevere, para que essa perseverança ela tenha ação completa, para que você então seja
aperfeiçoado. Entendem agora? Colossenses capítulo 4, verso 12, ainda vai nos dizer assim: saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos. Veja a ideia do esforço, da oração, perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. E o aperfeiçoamento na vida do cristão envolve oração, envolve leitura da palavra, envolve o distanciamento do pecado, envolve a perseverança na piedade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, nos diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja, mesmo tendo um entendimento teológico de que ainda vai vir muita coisa pela frente, mas nós não podemos perder de vista que o Senhor pode então decidir que vai ser agora, que ele vai voltar em meio a essa pandemia. Eu não sei, mas o texto de 1 Tessalonicenses 5, 23 vai dizer que precisamos estar íntegros e irrepreensíveis para que, na vinda de nosso Senhor, nós sejamos então levados com ele em santidade. E essa integridade perpassa justamente não pelo nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Tiago ainda vai tratar disso no capítulo 3, verso 2, dizendo assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas, inevitavelmente. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí, eu acho interessante essa parte aqui de Tiago, que ele vai dizer que uma das coisas que mais fazem com que você e eu peque é justamente a língua. E aí Tiago vai dizer, olha, se alguém consegue guardar a língua, então tá bom, esse cara é perfeito. Percebe a ideia? Eu acho isso aqui interessante, porque talvez um grande defeito do homem, ou da pessoa, melhor dizendo, seja contar vantagem, dizer que consegue, dizer que sabe, dizer que é melhor do que o outro, principalmente nessa época de rede social. Não é? Então a gente tem que ter cuidado. E quando o Tiago fala de língua aqui, com certeza, talvez a gente pudesse ampliar um pouco a ideia sobre que é quando a gente se expressa, seja falando ou seja talvez postando, colocando, publicando alguma coisa aí na web. Então, muito cuidado. Até inclusive, nessa questão toda de internet, as pessoas se dividem e aí vem aquela questão política e tem muita gente perdendo, inclusive, a amizade com isso. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas imagina aqui Pedro e Paulo discutindo quem seria o melhor imperador para Roma. Isso não cabe nas Escrituras. Perceba que, se não tiver cuidado, a gente está se atrapalhando com o que a gente fala, com o que a gente defende. Né? Talvez algumas pessoas aqui digam que não tem religião. Se você conversar com uma pessoa, para você saber a religião dela, se ela fala muito de política, então pronto, a religião dela é aquilo ali. Porque o coração, ele fala somente daquilo que ele está cheio. E que então o nosso coração esteja cheio da palavra, para que possamos então falar da palavra e assim transmitir graça a quem nos ouve, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Agora, veja, já pensando aqui no final de toda a nossa meditação, veja Cristo em tudo isso que nós estamos tratando aqui nessa noite. Nós falamos sobre o cristão e as provações. Veja se Cristo, então, não passa por tudo isso. Veja os estágios da humilhação de Cristo.
e ele se humilha, ele decide então ser pisado, ele decide então ser humilhado desde de um bebê, quando ele precisa ser cuidado, amparado. Observe que um bebê, quando ele é deixado sozinho em algum lugar, ele não resiste. Ele precisa que alguém o ampare e cuide dele. E Cristo então decide se tornar um bebê. Isso é um dos estágios da humilhação de Cristo. E veja se Cristo não foi provado, mas ele não pecou. Veja que sua perseverança teve ação completa. A perseverança de Cristo tem ação completa, que é ação remidora, de forma que nos arrebata, nos salva, nos guarda da ira vindoura. É ação completa. Veja que ele é o exemplo de perfeição. Veja que Cristo é totalmente íntegro. Veja que Cristo em nada foi deficiente. Cristo, portanto, é o nosso modelo de perfeição, é o nosso modelo de perseverança. Ele, então, é o modelo. Poderíamos, então, pensar tudo isso olhando como modelo o próprio Cristo. Agora, irmãos, é importante aplicar à nossa vida tudo isso que falamos. E eu perguntaria, essas provações, elas fazem parte da vida de cada crente. Agora, a pergunta é, como você tem encarado essas tribulações que você tem vivido? Seria com raiva, com estresse ou com alegria? Será que você tem tentado resolver tudo à sua própria maneira? Já parou para pensar que quando você tenta resolver da sua própria forma, nem sempre dá certo? Mas quando você escuta um, escuta outro, escuta a voz de Deus, peca quem é o quê? Precipitado. É importante, então, ouvir a voz de Deus. Certamente a ira do homem, irmãos, não produz a justiça de Deus. É importante, então, ter alegria, calma, buscar no Senhor e na força do seu poder, então, ter o refúgio. As provações, meus irmãos, elas têm um caráter pedagógico e elas visam o aperfeiçoamento dos santos. Se você está passando por prova, com certeza Deus está ali aperfeiçoando. Devemos procurar, então, entender o propósito de Deus nas situações mais difíceis que venhamos a passar. Afinal, aquilo que Deus faz hoje, você não entende no momento, mas você vai entender depois. Não temas, o Senhor é contigo. Queridos, eu gostaria de finalizar a nossa meditação nessa noite pensando num jovem de aproximadamente 30 anos que vem para o Brasil no ano de 1859. Seu nome era Ashbel Green Simonton. Ele chega aqui no Brasil e ele funda a igreja presbiteriana ali no Rio de Janeiro. Mas esse homem, ele tem um tempo aqui no Brasil, volta para os Estados Unidos, ali na Pensilvânia, contrai casamento, ele se casa com a jovem Ellen Murdoch e ele volta para o Brasil para continuar a obra missionária aqui no Brasil. Pouco tempo depois, aproximadamente menos de 2 anos, que eles se casam, Ashbel Green Simonton e Ellen Murdoch, eles têm uma filhinha. Mas 9 dias depois do nascimento da filha de Simonton com Ellen Murdoch, a mãe morre em decorrência de complicações do parto. Simonton fica durante um tempo atordoado, mas ainda assim, irmãos, aquele jovem de 30 e poucos anos, ele continua em meio a toda tribulação, sem saber falar o idioma direito, ele continua então a fincar os pilares da igreja presbiteriana aqui em solo brasileiro. E ele não esmorece, antes, pelo contrário, alegremente nas suas tribulações. Ele continua a obra. E aproximadamente 3 anos depois da morte da sua esposa, ele não
não casa novamente, ele vem a morrer de febre amarela no estado de São Paulo. Irmãos, mesmo que venhamos a morrer, mesmo que venhamos a padecer, que Cristo então possa ser exaltado na nossa vida. Por mais dificuldade, tribulação, prova, angústia, por mais dificuldade que a gente venha a passar aqui nessa terra, possamos fazer tudo isso, passar por essa prova alegremente, porque quando passamos pela prova, o Senhor está nos aperfeiçoando. E a obra dele não para. Da mesma forma que Simonton e tantos outros servos de Deus, eles padeceram fazendo a obra, que cada um de nós, eu, você, então, possa dar continuidade à obra do Senhor, mesmo em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, então alegremente possamos glorificar ao Senhor, sabendo que Ele está aperfeiçoando a sua igreja. Eu espero sinceramente que o Senhor tenha falado ao seu coração nessa noite e gostaria, portanto, de orar agradecendo ao Senhor pela sua palavra aqui exposta. Ore comigo agora nesse momento. Santo, eterno e maravilhoso Deus, Pai amado. Muito obrigado por esse momento aqui de meditação na tua palavra. Ó Deus, Tiago falando aqui, Tiago inspirado, o apóstolo Tiago, na verdade o servo Tiago, melhor dizendo, falando aqui sobre a importância de passarmos alegremente pelas mais diversas tribulações, as mais diversas dificuldades, ó Pai. Nós não entendemos como, mas tudo isso vai produzir aperfeiçoamento da tua igreja. Nos ajuda, portanto, Senhor, a ter paciência, a ter calma e tranquilidade nos momentos de dificuldade que venhamos a passar. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, grande prazer estar com você aqui. Em breves dias estaremos de volta. Não cesse de orar. Fique ligado aí nas nossas redes sociais. Nós estamos sempre na segunda, na quarta-feira, na sexta-feira e no domingo, no sábado também. Estamos sempre reunidos online em alguma plataforma. Eu vou pedir para que você possa, então, nos seguir no Instagram, no YouTube, no WhatsApp. Fica ligadinho aí. Mas eu quero dizer para você, olha, fica firme em nome de Cristo, sabendo que as mais variadas tribulações, elas com certeza vão aperfeiçoar a nossa caminhada. Eu gostaria, portanto, de impetrar a bênção apostólica, finalizando então o culto nessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam sendo derramadas sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Valeu, meu irmão. Fica firme aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Quanto tempo, Elton? Poxa. A carga foi pesada.